Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso de estudo da Palavra de Deus. Aqui o nosso objetivo é estudar com mais profundidade o que a Bíblia nos apresenta, as suas verdades e, acima de tudo, como aplicar de maneira bíblica o conteúdo da Palavra de Deus. Nós já estudamos alguns gêneros literários, alguns tipos de texto que aparecem na Bíblia, e hoje a gente vai tratar em especial de um texto que gera bastante discussão, que é interpretado de maneiras muito diversas nos nossos dias, mas que eu pretendo apresentar para vocês uma visão bíblica e, evidentemente, uma visão resumida. Nós teremos muito mais para falar sobre o tema. E o tema da aula de hoje, profecias no Antigo Testamento. Quais profecias são aplicáveis para nós? E essa é a pergunta que vale US$ 1 milhão, porque o grande debate acontece em torno das profecias. Você que tem uma televisão, você que tem acesso à internet, com certeza já ouviu, já viu muitos pastores falando sobre profecias, fazendo profecias sobre membros da igreja e sobre a nação, e enfim, e como que a gente entende essa questão das profecias no Antigo Testamento. É um assunto muito rico, mas que o nosso objetivo aqui é tratar ele de maneira clara, objetiva, para você que nunca teve um acesso muito grande ao estudo teológico em si, que você tenha alguma base, algum parâmetro para começar a pensar a respeito, beleza? Alguns fatos sobre as profecias. Qualquer leitor da Bíblia, em algum momento, já se deparou com esse gênero literário. As profecias estão entre as porções mais difíceis de se entender. Muitas especulações são formadas através do entendimento mal formulado a respeito. Muitas heresias, muitos falsos ensinos, muitas percepções erradas a respeito da palavra de Deus são tomadas por não se entender corretamente as profecias. Eu acho que eu coloco um exemplo aqui pra gente. Beit Harim. Não sei se você já ouviu alguma coisa a respeito, se a palavra é conhecida para você, é familiar, mas percebam o grande problema de não se entender corretamente as profecias. É um texto um pouco longo, tá? Mas vale a pena para a gente entender a questão da profecia. Beit Harim, expressão hebraica que significa casa dos príncipes, era uma mansão luxuosa construída pela Watchtower Society, a empresa que controla as testemunhas de Jeová, e o seu segundo presidente, Joseph Rutherford. Essa mansão foi construída em 1930, talvez começada em 1929, em San Diego, Califórnia, durante a era da Grande Depressão, quando muitos americanos estavam desempregados e eram comuns enormes filas de gente na distribuição da sopa dos pobres. Rutherford mandou construir a mansão porque estava convencido que os profetas do Velho Testamento seriam ressuscitados em breve e ele queria ter um lugar agradável para que eles vivessem. Errei ali no português, vivessem. Ele até chegou a incluir os nomes de alguns deles na escritura pública da casa. Se tudo corresse conforme planejado, o próprio Rutherford viveria naquela casa com eles e usaria um dos novos Cadillacs, automóveis de luxo, que também foram comprados. Até foram plantadas oliveiras e palmeiras também no local para simular a paisagem do Oriente Médio. Se você procurar Beit Harim na internet, no YouTube, você vai encontrar mais informações. Mas o que acontece aqui? Rutherford e os testemunhos de Jeová interpretaram de maneira equivocada as profecias a respeito da volta de Cristo, fizeram contas mirabolantes e chegaram ao cálculo de que a volta do Messias se daria em 1930. E então Rutherford, muito
muito perspicaz, pensa, vou construir uma grande mansão para Abraão, para Moisés, e eles vão morar aqui comigo, vão andar nos Cadillacs comigo. E ele faz isso, ele constrói essa mansão. Essa mansão existe até os dias de hoje, até o dia da gravação desse vídeo. E é trágico, porque em 1930 houve a Grande Depressão nos Estados Unidos. Se eu não me engano, 3 de cada 5 americanos estavam desempregados. Eu não lembro se eram 3 ou se eram 2 de cada 5 americanos, mas mesmo assim é um nível muito grande de desemprego. Em meio a todo esse cenário, Rutherford interpreta de maneira equivocada as profecias a respeito da volta do Messias e constrói essa grande mansão. É claro que o Messias não veio, é claro que a mansão ficou lá, é claro que eles deram uma grande desculpa, disseram que ele veio, mas veio em espírito. É uma história que não vem ao caso aqui, mas o que vem ao caso para a gente é que uma interpretação equivocada de uma profecia pode gerar grandes perdas, grandes danos, tanto espirituais, quanto materiais, quanto emocionais. Então, leve a sério as profecias. Como eu coloquei nos slides anteriores, qualquer leitor da Bíblia que passou pelo Antigo Testamento, com certeza em algum momento se deparou com uma profecia. Então, vamos entendê-las de maneira sensata. Antes de mais nada, o que é uma profecia? A gente precisa limitar isso aqui. Um erro muito comum ao se tratar de profecias é entender que sua grande parte lida com eventos que ainda irão acontecer, como a volta de Cristo e o fim dos tempos. É muito importante destacar, desde já, que menos de 2% das profecias do Antigo Testamento são messiânicas, menos de 5% tratam da nova aliança e menos de 1% trata de eventos ainda vindouros. Essa informação é fundamental para que nós entendamos as profecias no Antigo Testamento. Essa informação que eu trago está no livro do Gordon Fee, chamado Entendes o que Lês. É um livro excepcional para você que quer estudar um pouco mais profundamente a palavra de Deus. Então, o que ele está destacando aqui? Menos de 2% das profecias do Antigo Testamento são referentes a Cristo, dizem respeito a Cristo. Menos de 5% tratam da nova aliança, do nosso momento histórico atual, nessa nova aliança a partir da morte e ressurreição de Cristo. E menos de 1% trata de eventos ainda vindouros. Então, 99% das profecias que você encontra no Antigo Testamento são eventos que já aconteceram. Isso nos ajuda a entender de maneira correta. Isso nos ajuda a, quando lermos uma profecia, não esperarmos que ela se cumpra daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. É importante que você saiba que os 99% já foi cumprido. Então, você tem que olhar para o texto sabendo que o texto já foi realizado, que a profecia já foi completada nesse sentido. Isso te dá um novo parâmetro para entender o texto. Você não vai esperar eventos futuros, você não vai colocar a sua esperança em uma hermenêutica problemática, onde você pega o texto e acha que, acho que o autor está querendo dizer que daqui a 10 anos isso vai acontecer. E coloca a sua esperança daqui a 10 anos. Não, o texto já foi revelado e já foi cumprido. O nosso Deus cumpriu a sua palavra já nos 99%, 1% que falta, o menos de 1%, aí sim você pode ter uma esperança futura, aí sim você pode esperar algo a partir da data de hoje. Mas entenda que a maior parte das profecias já foram cumpridas. Essa informação é muito importante. E mais algumas coisas. A chave para se entender uma profecia bíblica é colocar-se no local ou no lugar dos ouvintes originais, olhando para o futuro que os aguardaria, que é o nosso passado. Não sei se deu para entender. Você olha para trás e, olhando para trás, você identifica o local e a pessoa que recebeu a profecia, e do ponto de vista dele, você olha para frente e busca entender aonde a profecia se cumpriu. Só que o momento onde essa profecia se cumpriu é o nosso passado, porque já foi cumprido. Essa é a chave
para você entender uma profecia no Antigo Testamento. Como isso foi cumprido, como essa profecia foi efetuada, né? Aí você precisa olhar para a história, e você precisa olhar para o contexto geral dos livros da Bíblia e entender e conversar com o texto mais de perto para saber como as coisas se realizaram. Mas é fundamental você se colocar no lugar do ouvinte original e buscar entender onde, historicamente, essa profecia foi efetivada. Os profetas, de fato, testemunhavam sobre acontecimentos futuros, porém, futuros para o seu tempo. Não são acontecimentos futuros para os nossos dias. As profecias já se cumpriram e eu vou enfatizar bastante isso nessa aula porque esse é um erro muito grave. Muitos pastores, muitos estudantes da Bíblia, muitos professores, quando estudam textos proféticos, buscam encontrar a realização deles nos dias futuros nossos, só que não. A maior parte, os 99%, já foi cumprido. Então, nós precisamos fazer essa leitura correta a respeito do texto. E o que é um profeta? A gente já falou um pouco sobre a profecia, mas o que é um profeta, ou quem é um profeta, né? O profeta era um porta-voz de Deus. Seus decretos para a nação eram passados através do discurso dos profetas. A Bíblia, então, sendo a palavra de Deus e tendo como objetivo revelá-lo, é composta por narrativas a respeito das profecias. Ok? Se as profecias narravam um fato que aconteceria e que de fato se cumpriu, as narrativas ao redor vão mostrar o desenrolar disso, vão mostrar como as profecias foram realizadas. É importante destacar que o profeta não era nada mais e nada menos do que um porta-voz de Deus. Ele era instrumento de Deus para passar a sua mensagem para o povo, né? Então, a definição clássica de profeta é alguém que fala em nome de Deus. E aí você pode estar se perguntando, Davi, eu ouvi que na igreja X tem um profeta. Eu ouvi que na igreja Y vai ter uma palestra com o profeta João. Estou dando um nome aqui fictício. Será que a palavra dele tem um peso diferente do que a palavra do pastor? Será que um profeta é maior que um pastor nesse sentido? Olha, eu entendo que muitas denominações utilizam a palavra profeta com um peso de autoridade eclesiástica que a Bíblia não nos apresenta. Se o profeta é um porta-voz de Deus, ele está ali para passar a mensagem de Deus, nesse sentido, o pastor também é um profeta. O professor da escola dominical também é um profeta, porque ele está falando em nome de Deus. Então pare de mistificar, pare de endeusar a palavra profeta, porque, como eu disse, ela não é nada mais, nada menos do que alguém que fala em nome de Deus, ok? Vamos seguir aqui. Mais um pouco sobre o que é um profeta. É comum na Bíblia que saibamos mais a respeito da profecia do que do profeta. Raros casos onde a palavra de Deus descreve de modo considerável tanto a profecia quanto o profeta. Entre esses exemplos, podemos enquadrar Jonas e Daniel. Não possuir muitas informações sobre as partes analisadas dificulta ainda mais o estudo. Então, o que eu estou querendo dizer? Você pega Amós, você pega o próprio Isaías, você pega qualquer profeta do Antigo Testamento, salvo algumas exceções como Jonas e Daniel, e você vai ver que a Bíblia fala muito mais sobre a mensagem que o profeta trouxe do que sobre o próprio profeta em si. E não sei se você está lembrado das primeiras aulas que a gente teve. Para você entender o texto, você precisa saber quem está escrevendo e para quem está escrevendo. E no caso das profecias, fica muito difícil, porque nós não temos muitas informações sobre quem está escrevendo. O texto bíblico não se preocupa em destacar pontos a respeito da personalidade, da vida, da história dos profetas em geral, mas sim da mensagem que eles traziam, que eles trouxeram. Então, isso dificulta um pouco, ainda mais, né, o estudo das profecias. E aqui eu coloquei entendendo os oráculos. Isso aqui é legal. Diferente das narrativas históricas,
A narrativa profética não está limitada a uma perícope. Ela aparece em forma de oráculos. Então, são dois termos que eu preciso explicar para vocês aí. Primeiro, perícope. O que é uma perícope? Dentro do texto bíblico, imagina que você está com a página da Bíblia aberta na sua frente e você vai perceber que o texto, que a ideia do autor começa num ponto, tá? Não sei, no versículo 8, o autor começa a introduzir uma ideia. Ele introduz a ideia e aparentemente ele dá o fechamento no versículo 15, por exemplo. Então ali nós temos uma perícope, um bloco de versículos que compõem uma ideia. E o que eu estou colocando aqui, que na narrativa profética nós não trabalhamos nessa forma de perícopes. As narrativas proféticas aparecem em forma de oráculos. São predições, são julgamentos, são profecias, de fato, que não aparecem de maneira bem encaixada, como numa narrativa, por exemplo. Você pega o livro de Atos e você vai perceber que é muito fácil ler o livro de Atos, porque é uma narrativa corrida, é uma narrativa que você entende todos os pontos. E aí eu coloco aqui diferentes formas de escrita, apresentam diferentes tipos de oráculos. Vale lembrar que não será incomum que o mesmo capítulo apresente mais de um oráculo, mais de uma predição, mais de uma profecia. Então é difícil você estudar um livro profético, e eu não sei, acho que eu coloquei essa informação em algum slide aqui, mas é muito difícil você pegar para ler, por exemplo, Isaías, por exemplo, Amós, por exemplo, qualquer outro profeta maior ou menor, de maneira corrida, assim, porque muitas vezes você não vai entender o texto, você não vai entender o que ele está querendo dizer, você não vai saber quais são as pessoas do texto, porque essa é uma característica do texto narrativo. Você não consegue ler de maneira fluida, igual você lê um livro histórico, como, por exemplo, Êxodo ou Atos. A leitura dos livros proféticos precisa ser entendida, então, nessa forma de oráculo. Como que o profeta faz a profecia e a profecia se fecha. E aí parece que ele começa outra profecia e a profecia se fecha. Só que muitas vezes essas profecias não estão necessariamente numa ordem cronológica e não são necessariamente para o mesmo povo. Então você não pode entender a primeira profecia, vou dar um exemplo aqui, uma profecia contra a Babilônia. E a segunda profecia, o segundo oráculo que o profeta começa a narrar, eu vou entender que também é para a Babilônia. Não, pode ser para outro povo, pode ser para os israelitas, pode ser para a tribo de Judá. Você precisa entender o texto. Isso vai te exigir um trabalho muito maior. Mas quando você entende isso, você entendeu 95% da profecia. É muito importante você entender que o texto não segue uma linha cronológica, certo? E aqui eu trago uma conclusão, então. Podemos concluir que as profecias são ricas em contexto e precisam de uma atenção especial no estudo. Pode-se concluir também que a maior parte das profecias já se cumpriram, desmistificando a visão de que as profecias, em geral, falam de coisas futuras para nós. Existem profecias a respeito da volta de Cristo, existem profecias a respeito dos últimos dias. Essas ainda não se cumpriram, mas na sua grande parte as profecias do Antigo Testamento, que também são citadas no Novo Testamento, já se cumpriram. Então não espere por novas revelações, não espere por novas profecias. Tudo que você precisa saber para ter um andar piedoso, para ter uma vida que agrade a Deus, já foi revelado. Amém? Eu espero que tenha sido uma aula proveitosa para você, que a partir de hoje você olhe para as profecias com uma ótica diferente. Valeu, fique com a gente e até a próxima semana com mais um vídeo. Até mais!